as suas famílias estão acompanhando as divisões de base, num certo momento, daqui a pouco você não vê mais esse jogador. O jogador saiu com talento, alguns deles com muito talento batem e voltam, porque não tem estrutura suficiente, algumas vezes, para permanecerem nesses centros mais avançados economicamente, e alguns sim. Aí você está lá vendo a seleção brasileira, o volante, o atacante. Eu nunca ouvi alguns desses jogadores que hoje defendem a seleção brasileira, nem sequer passaram, nem nas divisões de base, foi uma passagem. Bom, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente em mais um episódio do Futebol é Minha Vida. Hoje, excepcionalmente, vamos fazer assim online. Queremos agradecer muito. A agenda do presidente Marcelo Teixeira é muito lotada, lógico, né, com o Santos, com a universidade, mas ele cedeu aqui um espaço para a gente. E, presidente, já vamos deixar aqui gravado, já falei com o pessoal, a gente quer fazer um segundo episódio ainda essa semana com você, ver uma agenda, talvez no sábado que vem, fazer do jeito que a gente está fazendo, porque a gente quer fazer muito com os presidentes dois programas. E aí seria uma honra para a gente ter aqui, porque com certeza o Santos tem programa para 30 horas. É verdade, Felipe. Prazer. Pode contar conosco. Eu abro a nossa agenda aí, até porque o convite seu, especialmente do meu querido amigo e irmão Milton Neves e o Pretzel, também outro grande companheiro, a gente está à disposição de vocês para fazer como vocês preferirem. Espero que seja lá no reduto do Milton, né? Quem fica mais à vontade, pelo menos ele serve um cafezinho para nós, né? A gente faz um brinde, fica mais à vontade. Não fica assim tão frio como virtual, mas mesmo assim nós vamos transformar o programa bem quente, vai ficar muito bom. Exatamente. E lembrando, pessoal, esse programa ele só acontece porque a gente tem o patrocínio, o apoio da Elizabeth, que é uma casa de apostas, já está regulamentada, vocês já podem entrar. E lembrando para vocês se inscreverem no canal, ativar aqui o sininho, tá, para vocês receberem. E lembrando que a Elizabeth, para vocês entrarem no Instagram, que é o elisa.bet.oficial, tem lives diárias onde vocês podem ganhar bastante prêmio. Bom, minha participação já foi. É uma grande honra ter o presidente do Santos, um dos maiores times do mundo, aqui com a gente. E passo a bola aí para o Milton e para o Pretzel tocarem o programa. Mas o Pretzel parece com cara de sono, não acordou ainda, Pretzel? Não, tô aqui junto. A pergunta é que não quer calar o presidente, né, presidente? O senhor já anunciou o senhor vai anunciar um novo treinador para nós agora, presidente. Que honra! Luiz Alonso Pérez. O Lula. É o melhor de todos os tempos. Vocês falaram que tem que dar uma bomba até o fim do programa, né? Vamos causar o suspense até lá. De repente, se resolvem as coisas mais rápidas, aí a gente consegue fazer essa bomba antecipada. Muito bem, mas eu estou abrindo uma exceção porque eu não gosto de merchandising, não gosto de propaganda. Aí, lá atrás, Santa Cecília, tá vendo? Tá louco. Só porque eu não gosto de merchan, vocês já colocam Santa Cecília aí. Isso é coisa do Pretzel, que é contra mim. Não, jamais. Mas, presidente, o senhor está indo para mais um ano de gestão e a ascensão financeira de times que estavam lá atrás lhe preocupa em relação ao próprio Santos? Não preocupa, Pretzel, porque o Santos tem luz e vida própria. O Santos já passou, como grandes clubes, passam momentos difíceis, momentos de algumas gestões diferentes. O clube, sem dúvida alguma, ao longo da sua história, está consagrado como um dos maiores de todos os tempos, em algumas dessas fases. E nós estamos, mais uma vez, fazendo com que haja um trabalho de reconstrução, um trabalho duro, difícil, reconhecendo que existam clubes associativos que já estão bem estruturados, com uma linha e uma política, uma filosofia própria, e outros, como os SAFs, que estão com muitos investimentos, mas independente disso, nós estamos reiniciando um trabalho, fortalecendo a base,
dando uma linha mais profissional aos departamentos do Santos e já alcançamos os objetivos desse ano de 2024. Acho que isso que é o mais importante, porque num quadro caótico, o pior resultado da história centenária de um clube da grandeza do Santos Futebol Clube, né, indo à segunda divisão de 2023 para 2024, e de uma forma assim tão rápida, imediata, houve um trabalho, uma proposta, fomos finalistas do Campeonato Paulista, alcançamos a vaga da Copa do Brasil, que eram 2 metas do ano, e a principal delas, que era o acesso à Série A do ano que vem, com o título do Campeonato Nacional da Série B. Então, os objetivos alcançados, nós vamos para uma outra etapa. É uma etapa que, reconhecendo ainda a gravidade financeira, as dificuldades que a maioria dos clubes vivem, mas o Santos especialmente, mas nós estamos, mais uma vez, fazendo esse trabalho para que a gente reconquiste espaços, respeitando todos os co-irmãos, mas o Santos já deu mostras, deu um cartão de visitas, né, para que a gente possa mostrar que o Santos está mais uma vez no mercado e espera ser mais competitivo para 2025. Muito bem, eu queria só fazer uma pergunta para esse tal, como é que chama mesmo? Esse gaúcho não estou vendo ele direito e tal. Acho que é Pretzel, né? É o Pretzel. Ô Pretzel, quem foi o goleiro Lalá? Eu vou saber, o presidente deve saber da Portuguesa Santista ou do Jabaquara. O senhor é o entrevistado. Quem foi Werneck? Não sei. Quem foi Picolé? Picolé foi centroavante, jogou no Palmeiras também. Acertou uma, que milagre. Quem foi Werneck? Não sei. Douglas. Douglas foi parceiro do Pelé no Santos. Tá vendo? Ele chuta pra cá, mas ele sabe bastante. Eu decorava na Gazeta Esportiva, o presidente Marcelo, até os aspirantes do Santos. Tinha o goleiro Silas também. Silas. Você mesmo não sabe nada, né, Marcelo? Você não tinha nem nascido direito. Eu sei. Eu tenho uma boa memória, viu, Milton? A minha memória é boa. Mesmo não tendo nascido em alguns momentos, mas são... Quem foi Mário? Mário? Mário. Não, tá falhando aqui o telefone. Não está, não. Mário. Quem foi Mário? O Marinho Pérez. Não. Mário, não é nem da sua época também, Mário. O artilheiro do Santos Futebol Clube no Campeonato Paulista de 35. Eu lembro, eu estava lá. Agora você pegou. O Mário jogava mais que um tal Pelé, que chegou de Bauru. E o Pelé até tinha um futurinho e tal, mas ficaram com o Mário. Então, e quase que o Pelé foi pro Corinthians. Aí seria uma desgraça. Presidente, o Milton já era nascido nessa época. Ele viu o Mário jogar. Eu nasci... Primeiro da escola no nosso estadual, né? É importante. Não foi nada nababesco, entendeu? Esse período da minha vida, mas eu tinha minha mãe, minha tia Antônia, eu tinha minha avó Beatriz e tinha o Santos comigo. Eu escutava tudo do Santos. De vez em quando eu conseguia pegar no meu radinho lá, pegar a rádio de língua do Peru que o Santos estava fazendo ou tinha feito um amistoso lá. Onde o Santos ia, eu ficava mexendo no rádio lá para ver se eu pegava. Aí chegou um dia, esse Pelé aí também não era lá essas coisas, viu? Quebrava o galho. Viu? E olha que eu sou São Paulino, hein, presidente, mas esse aqui é respeito máximo. Uma vez eu consegui pegar uma rádio de Belgrado, porque o Santos fazia excursão todo ano para poder manter o elenco, né? Deu para entender nada. Só Pelé. Mas você botou Pelé aí, gente. Pelé é o seguinte... Todo mundo já definiu o Pelé, mas a melhor é a seguinte. O Pelé, o Edson Arantes Nascimento, também nasceu com todo esse talento, porque Três Corações é um bairro de Muzambinho, né? Entendeu? Lá no sul de Minas Gerais. O Pelé é a pessoa melhor dotada por Deus no planeta em todos os tempos para a prática de determinada função. Não quero dizer que um jogador de futebol é mais importante que um supermédico. Que é isso? Entendeu? Mas ninguém nasceu... Porque esses gênios do mundo, nota 9,2, 9,7, 9,6, 9,8, mas 10, só um, Pelé. Paixão da minha vida.
É paixão até dos co-irmãos, né? O Felipe falou bem. Todos têm uma admiração igualável. O gremista desse moço, eu esqueci o nome dele, Alexandre Pretz, agora eu lembrei, entendeu? O que homenagem. Davam de porrada no Pelé, mas não adiantava nada na Taça Brasil. Bom, então, pelo que o presidente falou, a nossa notícia bombástica talvez seja o treinador do Santos. Ouvi dizer que está entre o Guardiola, Ancelotti e o Klopp, é isso? O Milton já falou, deu a letra lá, começa com L, né? Então já... Não, Lula. Lula vai apertar. E é engraçado que a Crônica Esportiva de São Paulo, que eu não pegava a rádio em lugar nenhum, entendeu? Falavam que o Lula não entendia porcaria nenhuma de futebol. Imagina se ele entendesse. A maior maravilha que tivemos, fora de assuntos mais importantes como medicina, repito, mas foi Pelé. Foi o Santos de Pelé. Parou o planeta. Presidente, eu tenho escutado muitas reclamações sobre a estrutura do CT e da Vila do Santos. O senhor concorda com isso? O Santos precisa evoluir nessa questão? Muita gente diz atualmente que sem estrutura não se faz futebol. O senhor concorda? O Santos ficou um pouco para trás ou não? Concordo. O Santos ficou na área do CT profissional, nem tanto. Apesar de não ter investido nada nos últimos 10, 15 anos, nada foi feito no seu treinamento profissional. No da base, nada também, e aí sim, nós ficamos bem aquém. Há necessidade de um investimento para você remodelar e reestruturar, dando condições para que o Santos continue revelando talentos para lançar com excelência, com qualidade. E a Vila Belmiro. A Vila Belmiro é um ponto principal, é um patrimônio que todos nós, não são apenas os santistas, a Vila Belmiro representa o templo sagrado. Por lá desfilaram os maiores astros do futebol brasileiro e mundial. Então, precisamos ter uma arena nova, multiuso. A autorização que a diretoria tem para fazer uma nova arena referendada pela Assembleia de Sócios é exatamente no Estádio Urbano Caldeira. Temos uma negociação muito avançada com a W Torre e é o único caminho e alternativa hoje para que o Santos tenha, de fato, um maior conforto. Não que a Vila não tenha, a Vila tem o seu charme, tem a sua história, mas nós precisamos ter estacionamentos, precisamos dar segurança e maior conforto, como disse há pouco, e darmos condições de que naquele mesmo espaço, que é um espaço espiritualmente muito forte, de muita vibração, muita energia, o Santos edificar a sua nova arena. A nova arena onde nós teremos também, pelo próprio projeto, uma condição bem favorável da participação do público. Ele será assim muito aconchegante, muito interessante. Depois até num próximo programa eu poderei separar e mostrar aqui parte do projeto que já está em andamento e próximo de ser aprovado na Prefeitura Municipal de Santos, com capacidade para 31 mil pessoas, espectadores em dias de jogos, cerca de 36 mil em dias de eventos, de espetáculos, de shows. Então, a tendência é de que o Santos também se modernize. Não tem outro caminho a não ser o investimento tanto no CT Rei Pelé, no CT Meninos da Vila. A alternativa para isso são as verbas da Lei do Incentivo ao Esporte, que o Santos tem aqui um bom trabalho desenvolvido nessa área. Temos aqui muitas empresas do Porto, as empresas estão tendo uma aceitação muito positiva nos projetos que o Santos está tendo, e dentre eles está também o investimento na nova estrutura que o Santos precisa ter, se modernizar para estar equiparado a grandes clubes aí do futebol brasileiro. Muito bem. Mas é o seguinte, esse gaúcho aí, como é que chama mesmo? É o Alexandre Pretz. Ele é metido a saber de tudo. Quer ver? Qual é o estado de nascimento
De Mengalvio. Rio Grande do Sul. Santa Catarina. Que é o estado que nos separa do resto do país, né, presidente? Olha aqui. O Pepe, meu amigo Pepe, Zé Macia, o canhão da Vila. O Pepe, uma vez, Grêmio Santos. Goleiro Schneider, um cabeça branca, ou seja, alemão. Sim. O Pepe deu uma cacetada, quase arrancou o braço esquerdo dele. Entendeu? Se o Hospital de Santos não fosse tão bom, ele ia ficar sem mão. E naquela época a bola também era diferente, né, Milton? A bola era de aquele capão duro. Se chovesse, então. Isso. Chovia, aquilo parecia 10 quilos, 20 quilos. Mandava bala mesmo. Coitado do Schneider, viu? Mas era um bom goleiro. Agora você não sabe, Gaúcho, quem foi Ayrton Pavilhão? Ayrton Ferreira da Silva, por sinal, o pavilhão era do estádio do Forceluz, presidente, que é perto da minha casa. E ainda existe o Forceluz. Coisa maravilhosa. Um time que era amador, profissional e virou amador. Né? Agora, o Edu nasceu com todo esse talento lá em Jaú, porque nasceu no mesmo dia que eu. Lá da maternidade de Muzambinho, foram bons fluidos lá para Jaú. E ele adquiriu um pouco de talento. Netamente falando, se não fosse eu, o Edu não tinha dado certo, não. É um privilégio para a gente ter os ídolos aqui conosco, né? Esse trabalho que o Santos faz de reconhecer os nossos ídolos, eles fazem parte do passado porque não jogam mais, mas eles são muito presentes nas atividades, nos eventos que o Santos faz. Ontem mesmo e essas semanas nós tivemos, como o Milton citou, Edu, o Negreiros, o Mengalvio, o Pepe. Nossa, a gente convivendo com eles, as histórias, é tão gostoso você ouvi-los, você ter esses testemunhos. Imagino em países assim europeus que preservam mais a história, conservam a memória e valorizam os seus astros do passado. O Brasil não valoriza, o Brasil não tem essa tendência de fazer com que haja um reconhecimento. Não é do valor de você dar algo financeiramente, que eles precisam, lógico, também. Mas não é só isso, é você reconhecer, convidar, trazê-los para essa convivência, eles serem porta-vozes do clube, eles poderem também, em dias de solenidades, dar o seu testemunho, as suas lembranças. Nossa, é maravilhoso isso. A gente às vezes passa aqui na padaria do Canal 5, lá eles estão tomando um leitinho, tomando uma água ou uma cervejinha. Imagine ali você ver tantos daqueles que fizeram a história, não apenas do Santos, do futebol brasileiro. Se fosse numa padaria lá de Madrid, uma padaria que soubessem que esses atletas estão lá, eu imagino, era um ponto turístico, viraria um momento que todos iriam lá para fotografar, para ter um autógrafo. E o Santos consegue ainda fazer esse tipo de trabalho. Isso eu acho muito bonito, o que nós desenvolvemos com essas atividades. Os familiares dos atletas também estão sempre presentes, os filhos, as esposas, os netos. É um orgulho para o santista e, acima de tudo, para essas famílias, a gente poder fazer e preservar essa história, né? Até sobre o ex-jogador do Santos, eu não lhe ouvi ainda. E eu acho que é importante o seu depoimento. O que o senhor tem a dizer sobre o caso do Robinho, por favor? O Pretzel, o Robinho, para o santista, eu digo no âmbito esportivo, ele é o ídolo, ele é aquele que participou de uma geração de meninos da Vila de 2002, fundamental para que o Santos saísse de uma fila de 18 anos sem conquistar um título expressivo. Nós não apenas conquistamos o Brasileiro de 2002, nós renovamos uma geração fantástica. No ano seguinte, nós tivemos 9 jogadores na seleção olímpica. Isso demonstrava a força e o potencial dos meninos revelados daquela geração.
E nós, mais uma vez, disputamos a Libertadores. 2002 é um divisor de águas para a história do Santos Futebol Clube. Se hoje nós comentamos sobre estrutura, sem treinamento, a melhoria da reforma da Vila Belmiro, o sem treinamento da base, todos os investimentos feitos foram graças exatamente à geração de 2002. Ponto. É uma geração que marcou a história esportiva do Santos, do futebol brasileiro. E, obviamente, hoje ele está pagando pelos erros cometidos. Às vezes a gente brinca, né, falando sobre quem foi o Edson Arantes do Nascimento, quem foi o Pelé. O Edson Arantes do Nascimento é a figura humana. O Pelé é o imortal. Então, nessa comparação, eu relaciono, lógico, dadas as proporções, não há nenhum tipo de querer estudar um caso ou outro, nada disso, mas o Robinho, esportivamente, ele foi algo que deu alegria ao torcedor do Santos e ao futebol brasileiro. E hoje, naturalmente, ele esteja cumprindo a sua pena diante de um fato gravíssimo, lamentável, que foi cometido na sua vida particular. Muito bem. Agora, eu queria perguntar para o Alexandre Pretzel, cuja bandeira... A bandeira... Não sou eu. Eu aproveito o presidente. Você, por acaso, é um ditador? Não, mas eu sou o ombudsman do programa. Eu gosto de você, Pretzel, porque se não fosse eu, você não tinha nem chegado em São Paulo na rodoviária, entendeu? Porque esse gaúcho aí é um dos mais completos jornalistas esportivos que eu conheci, porque eu sei quem é bom. Agora você vai me dizer o seguinte: onde nasceu Dalmo Gaspar, lateral esquerdo do Santos? Agora tu me pegou, mas vamos lá. Jundiaí. Agora eu vou te ensinar, gaúcho. Você sabe negócio de Grêmio, negócio de Internacional, não sei o quê. O Santos tinha Gilmar dos Santos Neves, cujo apelido era Girafa. Lateral direito, Antônio Lima dos Santos, lá de São Sebastião do Paraíso, portanto, por isso que ele adquiriu talento, porque é na região de Muzambinho. Mauro Ramos de Oliveira. Qual é que era o apelido do Mauro Ramos de Oliveira, meu caro Pretzel? Não sei. Marta Rocha, que ele tinha pernas lindas como a Miss brasileira, entendeu? Marta Rocha, que deu por 2 polegadas, né? Isso. Raul Donazar Calvé, eu já falei, o quarto zagueiro. E lateral esquerdo, Dalmo Gaspar, que era considerado o menos craque do time. Só que, naquela decisão, o Santos teve um pênalti, quem foi bater? O chamado pior do time. E a bola entrou chorando, mas entrou, né, presidente? Você lembra? Lembro. Ainda bem que ela entrou. Hein? Vou contar uma curiosidade aqui. O Milton citou o Mauro Ramos de Oliveira. Ele que me contou. O Mauro Silva, que jogou na seleção brasileira, no La Coroa, o nome dele é Mauro por causa do Mauro Ramos de Oliveira, assim como o meu pai, Mauro de Moraes, também. O meio-campo, o grande dono do time, chamado José Eli de Miranda, ele dava bronca até não tal Pelé, entendeu? Ele ajudou a formar o Pelé no campo e fora do campo. José Eli de Miranda, o Zito, lá do Vale do Paraíba. E então era Gilmar Lima, Mauro Dalmo, Zito e Calvé, e o ponta-direita Dorval Rodrigues, gaúcho também, entendeu? Dorval Rodrigues está no céu, ele é desse time aí, rapaz do céu. Mengal Figueiró está vivo, catarinense. O Antônio, o Coutinho, né? Antônio Wilson. Coutinho Antônio Wilson Honório. Ele é o único que acompanhou o raciocínio de um cara chamado Pelé. Edson Nascimento, que nasceu lá perto de Muzambinho, devido a isso ele teve esse grande talento e é imortal. E na ponta esquerda o Zé Macia e o Pepe, entendeu? O Zé Macia e o Pepe, uma vez ele bateu uma falta naquele campinho do Taubaté, tão forte, que derrubou um prédio lá atrás. Pessoal, vocês estão vendo aqui, só aqui no Futebol é Minha Vida essa história. Presidente, eu vou fazer uma pergunta para o senhor. A gente entrevistou o Castanheira, né, o presidente da Portuguesa, semana passada. E, aliás, o episódio já está no ar, as pessoas podem ver. E falamos muito da SAF. Qual que é a sua opinião sobre SAF? Eu acho que as SAFs, pelo menos até o momento,
elas estão muito ligadas aos problemas que os próprios clubes tiveram ao longo das suas histórias, das suas gestões, e as SAFs vieram e nesses clubes, no caso, alguns deles que estavam disputando a Série B do campeonato, outros não estavam disputando, mas geralmente com gravíssimas situações financeiras. Então vieram para dar uma injeção no aspecto financeiro, e eu não tenho ainda uma noção do que representará esse investimento imediato para o futuro dessas agremiações no âmbito esportivo e, ao mesmo tempo, na própria questão dos seus propósitos, dos seus objetivos. Eu sou a favor da SAF, assim como também eu sou a favor de um trabalho como um clube associativo. Eu acho que muito mais do que você ter essa opção de um ou outro, é você ter uma gestão. Isso que é o fundamental. Nós já tivemos no passado, vocês devem lembrar, clubes que se profissionalizaram e hoje não estão tão bem no cenário futebolístico nacional. Vocês lembram o São Caetano? Né? O São Caetano foi, outrora, disputou competições internacionais, disputou o certame estadual e era considerado um modelo de gestão durante um certo período. E hoje, né, comparativamente, mas naquela época tinha a prefeitura, tinha isso, tinha um parceiro, tinha aquilo, mas eu acho que o importante, independente dos resultados esportivos, é o clube estar com uma boa estrutura, estar sólido, estar em condições de desenvolver as suas mais diversas atividades para benefício da coletividade. Os verdadeiros donos dos clubes são os sócios, é o quadro associativo. Então, eu acredito muito de que o mais importante é você ter uma gestão. Na gestão de um quadro associativo, de um clube associativo, num exemplo, você pode ter investidores, você pode ter parceiros, você tem clubes hoje associativos de sucesso, com bons parceiros, com receitas e despesas controladas. Então, eu acho muito precoce você avaliar neste momento o sucesso ou não desses investimentos no estilo de uma SAF no clube de futebol. Mas eu sou favorável, eu sou favorável porque, de uma maneira ou de outra, o que é mais importante é que esses clubes, através dos seus quadros associativos, eles continuem fiscalizando, continuem fazendo as exigências daquilo que é propósito, que foi apresentado como objetivos a serem alcançados pelas SAFs, e esses objetivos devem ser, de uma forma ou de outra, responsabilizados. Deixa eu dar uma interrompida aqui. O lado não é ruim da SAF. Estou dizendo que se tivesse SAF na época do Pelé, entendeu? O Pelé não ficaria no Santos 300 anos como ficou. Porque fatalmente iam pintar essas ofertas absurdas, entendeu? Até valendo... O Pelé valia 1 trilhão, né? Alguém chegava a 10 trilhões, aí ele ia embora do Santos, se tivesse SAF naquela época. Graças a Deus que realmente não tinha, porque senão o Pelé tinha ido embora. Porque o Santos Clube, meu amor, ele existe até o Pelé e depois do Pelé. Tivemos grandes times também antes do Pelé, mas igual o Gilmar Lima, Mauro Dalmo, Zito Calvé, Dorval Mengal, Coutinho, Pelé Pepe, nunca mais. Mas, Milton, eu gostaria só de fazer uma observação bem rápida. Na questão profissional, sim, o pior é o que acontece na base, em clubes associativos. Jogadores que nem sequer hoje, 14, 15, 16 anos, nem sequer foram lançados e conseguem ter uma identificação com os seus respectivos clubes. Os clubes investem, as suas famílias estão acompanhando as divisões de base, num certo momento, daqui a pouco você não vê mais esse jogador. O jogador saiu com talento, alguns deles
com muito talento batem e voltam, porque não tem estrutura suficiente, algumas vezes, para permanecerem nesses centros mais avançados economicamente, e alguns sim. Aí você está lá vendo a seleção brasileira, o volante, o atacante. Eu nunca ouvi alguns desses jogadores que hoje defendem a seleção brasileira, nem sequer passaram nem nas divisões de base, foi uma passagem rápida, curta. Então eu acho que esse trabalho, que é o fundamental, o trabalho de você ter uma estrutura nas divisões de base que façam com que os verdadeiros e bons talentos permaneçam no Brasil, esses talentos estejam identificados com os torcedores e esses talentos resultem em conquistas e títulos para esses clubes do futebol brasileiro. Esse que é o grande problema hoje existente também. Não é você só não manter ou não manter o Pelé, manter ou não manter este ou aquele que está no profissional. O problema hoje é a saída precoce de grandes talentos já nas divisões de base também. Presidente, o Santos está contratando o Rony do Palmeiras? Não, o Rony, houve um início de uma conversa entre o Santos e o Palmeiras, mas não houve uma evolução. O Palmeiras tem outro interesse na continuidade da situação do Rony. Perfeito. Agora, uma informação exclusiva até para o nosso querido filho do Milton Teixeira. Quando teu pai nasceu, ficou uma dúvida danada quem que é o avô, bisavô, todo mundo dando palpite. Aí botaram o nome de Milton em homenagem ao maior torcedor do Santos que ia nascer dali uns 40, 50 anos. É verdade, Terta. Esses Milton são... Você sabe que vocês estavam falando também de falta, de cobradores, do Pepe. Eu me lembro de uma passagem do meu pai, que foi uma passagem marcante na minha vida. Meu pai foi na Caldense, naquela época, 76, se eu não me engano, acho que foi 76, a montagem daquele elenco que praticamente foi campeão paulista em 78. Ailton Lira. E meu pai foi comprar, né, Milton? Vocês devem lembrar, Pretzel, Felipe, aqueles que acompanham. Meu pai foi comprar um zagueiro da Caldense que chamava-se Neto. De Guaxupé. O Neto nasceu em Guaxupé. Isso mesmo. E eu era menino, acompanhando sempre meu pai, e aí conversando com o presidente, isso, aquilo, tal, e aí formalizaram. E naquela época, né, meu pai fez o cheque para garantir o negócio, e aí falou, olha, estamos então fechando o negócio do Neto. E o presidente da Caldense, dizendo ser santista, e devia ser mesmo, ele falou assim para o meu pai, Milton, vamos fazer um negócio, você está vindo aqui comprando o Neto, eu vou te indicar um jogador, já é veterano, já está mais velho, mas eu vou dar aí como uma contrapartida pela compra do Neto. Aí meu pai perguntou, né, mas quem é esse jogador? Aí o meu presidente falou, é o Ailton Lira. E aí ele falou, eu não conheço. Não, vai, leva o jogador. Compra o Neto e leva o Ailton Lira de rebote. Olha como coisa dele. Eu lembro até hoje, eu estava na praia jogando a minha bola também, eu punha a minha mão assim no braço, na cintura, né? Igualzinho, a gente tem assim as coisas ligadas aos ídolos, né, da época, e eu ficava batendo falta na praia, na areia, imitando o Ailton Lira em tudo que o Lira fazia, eu ia na praia, coisas assim incríveis, como o garoto marca, né? E essa história do futebol, imagine se alguém fosse cravar que o Santos vai comprar um zagueiro, traz um de reboque e foi um dos maiores jogadores, batedores de falta do Santos do futebol brasileiro. E o Neto, o quarto zagueiro, ele nunca foi craque, entendeu? Como, por exemplo, o Raul Donazar Calvé. Mas ele era voluntarioso. Luiz Antônio Neto. Tá vendo, Gaúcho? Você não sabe nada, Gaúcho. Você não sabe nem o nome do Alcindo Bugre. Fala o nome do Alcindo Bugre, que jogou um pouco no Santos também. Alcindo Marta de Freitas, que jogou no Santos. Pelo menos essa, né? Pelo menos essa. Né?
O nome Milton, vamos ver se você sabe o nome do Falcão. já que você está pondo aí uma sabatina para o Prex, eu vou te falar. Quando o Neto chegou no Santos, ele formou dupla de zaga com quem? Você lembra? Esse é fácil. Eu sei. Aí falhei. Quem foi? Quem foi? Joãozinho. Não, eu esqueci. Joãozinho. Não, o Joãozinho foi depois. Ah, é? Opa. O Joãozinho foi depois. Quem foi? Era um time ruim na época do Neto, viu? O Santos era meia boca. Alfredo Mostarda. Gente, bom caráter. Bom caráter. Alfredo, vocês lembram? Ele Era Alfredo Mostarda ele era quarto zagueiro. e o Fernando Narigudo. Tudo veio lá do interior de São Paulo. Fernando, Duas crianças. o homem me perdoou, tá vendo? O que você Tonzinho, Totonho de atacante, lembra? Totônio Rei de Minas. negro, forte. Quem era o volante nessa época aí? Vamos ver, Milton. Quem era o volante? Eita. Clodoaldo? Clodoaldo. Aê, Pretzel! Muito bem! Sem mais o Santos que ele. O Clodoaldo. Clodoaldo, para mim, é o maior santista do mundo e um tremendo bom caráter. E o pessoal do Rio Grande do Sul pegou no pé do Zagallo 70. Esse Clodoaldo aí é pequenininho, perna fina, não vai dar nada. Eu lembro que no jogo Brasil-Itália, na decisão, ele fez um... Ele com a bola no pé, tinha cercado por uns 3, 4 italianos, ele driblou todo mundo. Entendeu? Calando o Pretzel aí. O Pretzel é o mais defensor do futebol do Rio Grande do Sul. Ele acha que o Rio Grande do Sul é um país. Entendeu? Tudo de gaúcho é melhor. Vocês são bons só no churrasco, rapaz. Então deixa eu perguntar presente pro senhor. Falcão ou Clodoaldo? Eu ia fazer exatamente essa pergunta. Ah, quem que ganhou mais? Não, para, deixa o presidente responder, pô. Falcão ganhou o quê em Copa do Mundo? Para. E aí, presidente? Só lembrando, pessoal, essa pergunta que o Prédio fez que eu ia fazer, porque a gente teve uma discussão super legal com o Kleber Machado, que é aqui no Futebol é Minha Vida, vocês vão ver o episódio. Que o Kleber fala que o Falcão jogou mais que o Kroos, jogou mais que... Beckenbauer não, mas ele falou que jogou mais que o Kroos e muito o Rodri e tal. Então, presidente, eu ia fazer até essa pergunta. Até pra essa brincadeira gaúcho-paulista, Falcão ou Clodoaldo? Não, são grandes atletas fora de série, né? Volantes. O Falcão, nessa geração de 82, aquela geração que não ganhou um título expressivo a nível mundial, mas o Clodoaldo sim. O Clodoaldo marcou uma geração de 70 que foi, sem dúvida alguma, fantástica. Eu acho que por causa desse fato, o Clodoaldo tem, né, no seu currículo algo que, infelizmente, o Falcão, mas ao mesmo tempo, o Clodoaldo, por ser uma época antiga, diferente, não teve a trajetória internacional que o Falcão teve. Né? Então, mas são dois grandes jogadores, são aqueles que marcaram. Mas, presidente, no talento, no talento, o Falcão ganha do Clodoaldo por 9 a 8,6. Mas de importância na história do futebol do mundo, o Clodoaldo é superior ao Falcão. Paulo Roberto Falcão. E o Pretz fala, na época, que Falcão aí, essa perna muito fina, já tá ficando careca, não vai dar nada. Eu lembro, eu estava lá em Porto Alegre, em lua de mel, quando o senhor falou isso. Aliás, presidente, só para aproveitar a sua presença conosco, o senhor me perdoa a insistência em jogadores, mas eu sei que o Santos precisa de jogadores. E o senhor já disse que tem alguns acordos encaminhados. Só para resumir, algum jogador do Palmeiras, que o Palmeiras também vai fazer uma reformulação, algum jogador do Palmeiras está chegando ao Santos? Nós estamos conversando com o Palmeiras, Pretzel. A conversa... Hoje, aliás, as conversas com São Paulo, Palmeiras, Corinthians, elas são muito positivas, são abertas. Não existe mais aquela rivalidade que, lógico, dentro de campo sim, fora dele não. Fora dele a gente tem um diálogo, uma abertura muito boa. Conversamos com o Augusto, conversamos com a presidente Leila, conversamos com o Casares. Então, a gente sabe que os 4 clubes estão
necessitando algumas trocas, algumas posições. Então, o diálogo ele está acontecendo. Pode até se concretizar. Hoje ainda não existe nada fechado, mas o diálogo ele continua existindo. Ô, Prétio, qual era o apelido do Gilmar? Prétio, qual era o apelido do goleiro Gilmar dos Santos Neves? Vamos ver. Não sei, eu conheço o filho dele, o Marcelo Neves, que é uma grande figura. O apelido do Gilmar dos Santos Neves, tremendo bom caráter, maior goleiro vencedor do futebol do mundo. Ele era Girafa. Girafa, olha só. Girafa é um belo animal. Você só sabe de Venâncio Aires. Claro. E mais o Santos do que tu, se ele fizer um desafio aí, pô. Só pegando o gancho, então, que o Predson fez a pergunta, aí vou perguntar até pelo meu time. Então, existe alguma conversa de jogador do São Paulo no Santos, ou jogador do Santos no São Paulo? Roberto Dias, São Paulo quer. O Santos quer o Roberto Dias. Como eu disse há pouco, Felipe, os três, nós estamos conversando, né, sobre... Todos os executivos estão tendo um diálogo... que o futebol é muito dinâmico, né? Quando você imagina que você esteja trazendo um jogador do exterior, esse jogador, pela negociação ser mais difícil, algumas oportunidades, ele não se concretiza, aí o clube pensa que está disponibilizando um jogador que esteja, mas aí volta atrás porque aquela negociação não deu certo. Então esse momento de transição que nós estamos vivendo é normal, mas o diálogo existe, os quatro está existindo. Presidente, o senhor tentou contratar o Luciano, resumidamente, o senhor tentou contratar o Luciano de São Paulo e São Paulo não quis negociá-lo? Não, é o que eu disse há pouco, Pretzel. O São Paulo tinha com vistas repatriar um jogador, né? Então, possivelmente, poderia disponibilizar o Luciano. E não é o interesse que houve do Santos ou do São Paulo. Na conversa que os executivos estavam tendo, nessa relação, olha, o Santos precisa de um jogador com estilo assim, o São Paulo precisa de um outro jogador com outro, e aí eles vão conversando e até chegar, né, na presidência, nas instâncias de decisão, mas ainda é um diálogo que não se concretizou definitivamente nenhuma dessas. Se o São Paulo contratar o Oscar, Felipe, o Luciano vai para o Santos. Essa é a manchete, hein? Eu acho, hein? Só acho, hein? Mas essa semana o Oscar, a gente está gravando hoje, dia 14 de dezembro, sim. Pode ser que, né, quando o episódio for pro ar mude, mas o Oscar disse que por motivos de família ele não volta para o Brasil. E o Luciano, se o senhor tirar o Luciano do São Paulo, vai arrumar briga com a torcida, porque a torcida ama o Luciano. Não é meu ídolo, mas ama. O Luciano Coalhada não vai sair. Bom, pessoal, a gente está caminhando aí para o final. Temos 10 minutos mais, então, por favor, temos mais 10 minutos só para a agenda do presidente. Foi e é um ótimo homem a defender o Santos Futebol Clube, meu amor, entendeu? Agora, quando você tem que escolher o melhor cartola, a parada realmente é difícil. Comparando você com Milton Teixeira, com Atier Jorge Cury, Nicolau Moran Vilar. É verdade. Porque esses caras... Marcantes, que são fontes de inspiração para todos nós, sem dúvida alguma. O Prétio nem sabe quem foi Nicolau Moran Vilar. O Chácara Nicolau Moran, claro que eu sei o nome da história do Santos. Pô, eu conheço mais do Santos do que tu, Milton. Se a gente fizer um questionário aí... Fala o nome do massagista do Santos. O time Gilmar Lima, Mauro Dalmo, Zito Calvé, Dorval Mengov, Coutinho, Pelepé. Quem era o massagista titular? Mas aí também... Beraldo. Não, Macedo. O Beraldo era reserva. Mas o time que me marcou, presidente, foi Vitor ou Marola, aí Nelsinho, Joãozinho, Neto e Gilberto, Rubens Feijão, Toninho Vieira e Pita, ou Ailton Lira, Nilton Batata, Juari e João Paulo. Esse time e o Neto que ele citou é de Guaxupé. Menino, o Juari, eu falei pro Juari, presidente, ele comemorava dando a volta na bandeirinha, isso aí me marcou a minha infância, porque eu tentava fazer a mesma coisa quando eu jogava pelada.
Eu falei há pouco, né? Eu punha a mão na cintura para fazer, imitando o Ailton Lira para bater falta. É uma coisa que fica marcante, né, na nossa vida. Mas, E presidente, Contratou Ailton Lira. Qual é o cartola que contratou Ailton Lira? meu pai. Pai. Por isso que eu falo que o Milton Teixeira foi muito melhor que você. É verdade. Só pegando assim, muita gente também no começo da década de 90 jogou futebol no gol de calça graças ao Zete, né? Que todo mundo usa como ídolo, isso que vocês estão Bom falando. caráter, Zete. Meu Deus Nossa. do céu. Se todo brasileiro tivesse o caráter dele, nós seríamos uma Suíça 300 mil vezes melhor. mas tu E perseguiu jogou no ele. Santos, né? Rapidamente, Felipe, desse time que o Pretzel comentou, que é realmente marcante como discoteque, né? Era o time que dava espetáculo por música, né? O Santos de 78. Meu pai comprou. Meu pai, que eu digo porque estava como diretor de futebol, né, na época, e o presidente era o Modesto Roma. Meu pai foi ao São Paulo, trouxe Nelsinho, Gilberto, Joãozinho, comprado, Neto, comprado, Batata, João Paulo. João Paulo veio de São Cristóvão, Batata de Santa Catarina, se eu não me engano, o Newton Batata. E Ela era do Atlético Paranaense, o Newton Batata. aí nós tínhamos no plantel, né, que era um plantel jovem, subiu Toninho Vieira, Rubens Feijão, Juari, e ali mesclado com esse time foi o time campeão de 78. Maravilhoso. Só uma perguntinha aqui, porque eu tenho competição com como é que chama mesmo? Esse gaúcho aí, é o Alexandre Pretzel. Quem foi, na história do Santos, o Noriva, ponta esquerda? Porra, responde para o presidente, me ajuda, presidente, estou consultando o senhor. O Noriva veio lá do interior de São José do Rio Preto, mas era uma gelada para ele, coitado. A reserva do Pepe não tinha jeito. Eu lembro de cada jogador do Santos que eu vou dizer uma coisa. Porque eu pegava emprestado, porque a gente nunca teve dinheiro lá para assinar a Gazeta Esportiva. Televisão nunca teve na minha casa. Então eu li a Gazeta Esportiva Ivonaldo Vieira, que hoje está no céu, do Banco de Crédito Real, que também não existe mais, ele que me emprestava a Gazeta Esportiva todo dia. Aí eu vi o time de aspirantes do Santos e me chamou muito a atenção Noriva na ponta esquerda, porque é o único Noriva daí. Não era nenhum Rivelino, mas ele realmente era um canhotinho muito bom de bola. Ô Gaúcho, você para competir comigo, ainda mais sobre o Santos, você tem que nascer de novo. Claro, tem uma referência. Mas, presidente, eu tenho mais duas curtas antes do senhor nos ajudar com o treinador. Primeiro, o seguinte: como é que o senhor vê? Nós entrevistamos o presidente Reinaldo Carneiro Bastos da Federação na Rádio Bandeirantes, e ele fez uma revelação que eu achei simplesmente espetacular do ponto de vista financeiro, que mostra o abismo que São Paulo está em relação aos outros estados. O Santos, assim como São Paulo, Corinthians e Palmeiras, vão receber 10% de aumento na cota do Paulistão, que vai subir de 40 para 44 milhões para cada um, só para disputar o Campeonato Paulista. Nesse nível, os estaduais não acabam nunca presente, é isso? O futebol paulista, ele é diferente de todos os demais, né, Pretzel? A verdade é essa. A força de São Paulo, a organização, o profissionalismo estão bem à frente de todos os demais estados do Brasil. Então, é natural que São Paulo continue tendo um campeonato diferenciado. Campeonato onde você hoje, comparativamente até a outros, a Copa do Brasil é outro, né? É outra competição muito rentável. Só esse ano, 100 milhões de prêmio ao campeão e ao vice. Então, são competições que estão bem consolidadas e, naturalmente, o calendário, que é um calendário deste ano, é um absurdo, né? Um calendário com essa competição criada pela FIFA no meio do ano, nós ficaremos praticamente um mês parados por causa do Mundial da FIFA. Isso tem que ser revisto porque, um exemplo, clubes que se planejam. Nós planejamos desde esse ano
a participação em janeiro na Florida Cup. Se nós estamos indo a uma competição de uma forma antecipada, tivemos que discutir com o organizador até a ponto de talvez nem participarmos. Por quê? Porque o Campeonato Paulista teve a sua data antecipada para o início da competição. Ainda bem que o Santos tinha 3 datas por causa do início da Copa do Brasil, porque o Santos entra na terceira fase, assim como o São Paulo, que também vai participar de um torneio nos Estados Unidos, e ambos que planejaram, se programaram antes para essa internacionalização da marca, que é uma prioridade que o Santos vem fazendo, nós poderíamos até ter prejuízos e dificuldades, não apenas na participação, como também financeiro. Então, infelizmente, nós dirigentes temos que pensar muito bem no calendário, estarmos programando bem as competições, FIFA, CBF, federações, para que a gente possa, porque senão a gente fica discutindo, fica lamentando outros. Você veja o caso, né? Outra situação, rapidamente, a questão do acesso e descenso no Campeonato Brasileiro. Eu acho algo, quando foi feito, quando nós tínhamos 16 clubes e fizeram para que nós tivéssemos 20 clubes no Campeonato Brasileiro, que aí decidiram daquela edição cair em 4, subir em 4, a partir desse momento, ficou uma regra no futebol brasileiro de você cair 4, subir 4 e descer 4. No futebol brasileiro, isso é uma injustiça total. O Atlético Mineiro disputou a Libertadores deste ano e, por causa de um calendário, eu não estou aqui, porque senão vão avaliar, não é a gestão do clube. Não é a gestão do clube. Não quero aqui entrar no mérito, analisar a gestão de clubes, mas não é a gestão. O problema é o calendário do futebol brasileiro, que faz com que nós tenhamos dificuldades, obstáculos, problemas, a ponto disso. O Atlético Mineiro poderia ser campeão da Libertadores e no ano que vem, porque estava com 44 pontos, descer para a segunda divisão. Então, nós temos que rever esse critério urgentemente, que nós estamos lidando com a tradição, a história, a marca de clubes consagrados. Lógico, se clubes da grandeza como Santos, Atlético, todos eles estiverem entre os 2 ou os 3 últimos colocados, lógico que desça. Agora, descer 4, o penúltimo classificado do brasileiro deste ano teve 30 pontos. O antepenúltimo, se não me engano, tem 39 pontos, 10 pontos a mais de diferença. O de 44 pontos, nós temos 14 pontos de diferença. O de 44, ele poderia descer, como também poderia estar na vaga da Copa Sul-Americana. É um absurdo, é um contrassenso esse tipo de critério. Então, acho que tem que ser revisto. Nenhuma liga, nenhuma competição na Europa, nenhuma, você tem um número, 20 clubes, 20%, 4 clubes caindo para a segunda divisão, é muito. Eu, no nosso entendimento, conversei com o presidente Reinaldo, conversei com alguns clubes, conversei com o presidente Edinaldo, me parece que há um estudo do Conselho Técnico da área de competições da CBF de fazer esse estudo de já diminuir para 3 clubes, que eu ainda acho um número alto, mas menos riscos do que 4, porque acho que o futebol brasileiro tem que rever isso de uma forma urgente, para que de tanta tradição, de vanguarda do futebol brasileiro, e eu não estou discutindo aqui porque a gente tem que privilegiar, beneficiar, não, muito pelo contrário. Boa gestão, resultados. Agora, não pode-se ter algum critério que você, a cada ano, você viva uma emoção de público, a mídia, é uma emoção ver quem é dos grandes, qual deles vai cair, qual dos grandes de futebol. Não, isso eu acho que não está correto, até pela linha de grandeza que o futebol brasileiro possui. Eu queria encerrar minha participação aqui, o Pretzel, envolve o senhor. O Pretzel, ele tem umas histórias absurdas. E um dia, na Rádio Jovem Pan, ele me contou o seguinte. Bandeirantes. Na Rádio Bandeirantes, desculpa, na Rádio Bandeirantes. Você não trabalhou comigo na Jovem Pan. Aí, ele estava atrás do gol do Sully, goleiro gaúcho, que jogou no São Paulo Futebol Clube há muito tempo.
e teve um pênalti para o Santos aos 48 do segundo tempo. E o Pepe, tão falado e bem falado hoje aqui, segundo o Pretzel, e o Oberdan Nazareno Vilaim, aquele zagueiraço também, é outra testemunha, que o Pepe deu uma porrada tão grande e a bola bateu na trave, no meio da trave, e os jogadores estavam no meio do campo ali, todos do Grêmio e tal, porque era pênalti, né? Segundo o Pretzel, o Pepe deu uma porrada tão grande no travessão que a bola voou e caiu lá no gol do time do Grêmio. Entendeu? Entendeu? Então é uma história famosa, Pretzel, que você me contou um dia, à 00:30, num terceiro tempo, na rádio Bandeirantes. Mas, presidente, essas histórias são maravilhosas, as que existiram, né? As fake news não. Mas, presidente, eu queria perguntar para o senhor sobre o Galo, porque o Galo, no seu primeiro ano de gestão, com o Santos na segunda divisão, ele foi muito criticado por contratos feitos. Ele já vem da época do Rueda, né? Mas por contratações, a urgência custa caro no futebol, né? Então tem salários e contratos do Morelos, do Patrick, de outros jogadores com valores absurdos, acima do que o mercado deveria e poderia pagar, na minha opinião. Por que o Galo continua no Santos? É porque ele é seu amigo, é seu homem de confiança? É porque ele foi jogador do Santos? Como é que o senhor define hoje o Alexandre Galo, tão criticado por grande parte da torcida do Santos? Você veja, você comentou o que nós temos muito criticado. Morelos, Patrick, quais mais? Aí você vai por um outro lado. Você vai por aqueles que nós fizemos uma mudança radical de um elenco de 23 para 24, jogadores como Brazão, vários atletas que vieram, que desconhecidos até então no mercado brasileiro. Então, nós temos um elenco montado onde o objetivo principal foi reduzir drasticamente a nossa despesa com folha de pagamento. Nós não investimos em nenhum jogador no sentido de aquisições, ao contrário, todos eles foram atletas que nós fizemos negociações em contratos de 1 ano, com gatilho para o segundo, caso nós alcançássemos os objetivos, e temos uma nova meta, uma nova missão dada ao Galo. Eu não tenho nem amizade com o Galo, nunca tive. Eu tenho uma relação de respeito e de profissional com o Galo. Foi meu jogador anteriormente, fez parte de comissões técnicas, nunca tínhamos trabalhado com ele nessa função, mas ele vem desenvolvendo um trabalho, alcançando os objetivos de 2024. Naturalmente, eu concordo, Pretzel, que tenha cometido erros na gestão ainda do presidente, ter cometido alguns erros na nossa gestão, mas erros que não são erros graves no intuito de você onerar tanto e prejudicar questões técnicas e financeiras. Mas, lógico, ele será cobrado, como está sendo nesse momento, tem um prazo para ele fazer essa reformulação do grupo visando 2025. Já demos esse prazo a ele e ele, naturalmente, precisará. No mesmo trabalho que foi feito de 23 para esse ano de 24, nós precisamos qualificar esse grupo. Nós precisamos mudar, já ele mesmo com o grupo da área de futebol, dispensamos parte desses jogadores que estavam cumprindo contratos, e agora a missão é reformular esse elenco com vistas a qualificar para as principais competições do ano que vem. Felipe, a pergunta do milhão agora, né, Felipe? Exatamente. Agora só aqui no Futebol é Minha Vida, com patrocínio da Elizabeth, vocês vão ver. Presidente, precisamos daquela bombástica, aquela notícia bombástica para nossa audiência, que são milhões de pessoas que estão assistindo, assistem a gente nos cortes e tal, querem saber o que a gente pode esperar, essa notícia bombástica, e também o que a gente pode esperar do Santos para 2025. Esperar do Santos um time competitivo, um time mais forte, natural que as exigências, o torcedor está machucado, o torcedor quer títulos
O Santos disputou um campeonato estadual esse ano, por detalhes não alcançou o objetivo principal, que era o título. Alcançamos o título nacional do Campeonato Brasileiro, e a tendência é essa, o Santos entrar nas competições com vistas a disputar, mas nós temos que entender, e todos sabem, que esse é um processo de reconstrução. O Santos não está na continuidade de um processo disputando Libertadores, competições internacionais, não. O Santos só competiu 2 competições esse ano, 2 torneios. Então, é um ano de 25 que dará a oportunidade para o Santos, mais uma vez, continuar ocupando seus espaços, mas a situação é grave, a situação ainda é gravíssima no aspecto profissional e de todos os sentidos, que nós estamos corrigindo, consertando, já recolocamos o Santos no seu devido patamar e nós vamos fazer um trabalho a curto e médio prazo para que o Santos, mais uma vez, dê a alegria para o seu torcedor. Então vai entrar de forma competitiva para honrar a sua camisa e a sua história. Quanto à bombástica, que eu acredito que vocês queiram que a gente possa... Eu também gostaria muito de dar, mas muito. Para mim é algo que não combina com o nosso estilo, né? O nosso estilo é estar vindo a público de uma forma assim, sempre transparente, para fazer anúncios, informações, mas nesse momento eu não consigo fazer nenhum anúncio bombástico. Eu gostaria, mas eu não consigo. Mas eu a não ser a gente... Senão eu vou explodir junto. Mas eu só tenho uma pergunta para o senhor. Lá na Argentina, dizem que o velho Sárcio está falando da renovação do Gustavo Quinteiros. O senhor acredita nisso ou não? Eu não vou entrar nesse mérito, né, Fredson? Não sei. Aí já é uma... Você tem que perguntar para o presidente da Argentina, ele já tem respondido, né? Agora, eu não posso responder por ele, posso responder pelo Santos, mas por ele eu não vou poder. Eu espero que o Vélez, um clube co-irmão, alcance o título, né? Nesse domingo, jogará a final do Argentino, tomara que alcance seu objetivo. Eu acho, Felipe, que o presidente não quis falar, mas acho que o novo técnico do Santos, ele habla, ele é estrangeiro, e provavelmente seja o Gustavo Quinteiros, pelo que a gente está acompanhando. É aguardar. Aguardar. Eu vou dar uma bomba, vá. Eu vou dar uma bomba. Pronto, por favor. Vou dar uma bomba. Esse tão aguardado treinador, ele foi escolhido pelos nossos analistas. Pronto. Os analistas, nossos scouts, eles avaliaram bem todo o perfil dos treinadores e o Santos vai anunciar exatamente o que tem que ser uma rotina a partir desse ano de 24 para os demais. Nós estamos sempre muito ligados à parte dos scouts. É uma bomba. Não está nada a bomba. Até porque o senhor quase escorregou aí no que. Bom, pessoal, queria agradecer muito. O Milton, infelizmente, teve um probleminha de internet lá na casa dele, mas acompanhou quase todo o programa. Presidente, queria agradecer muito o senhor pela conversa. Já fica aqui gravado, já falei com o Márcio, nós gostaríamos de fazer uma segunda entrevista ainda essa semana com o senhor, porque entendemos que o senhor tem agenda, até atrasado, desculpa pelo atraso, e queria agradecer muito. Aqui vocês viram, pessoal, aqui no Futebol é Minha Vida com a Elizabeth, vocês viram aqui essa entrevista maravilhosa, e já deixa aqui o convite para essa semana a gente fazer uma segunda edição assim online, e aí o ano que vem a gente faz um terceiro papo com você na casa do Milton, tomando um café com ele. Obrigado, eu que agradeço, Felipe, Pretzel, Milton, e estamos à disposição aí, com certeza, desejando muito sucesso aí a vocês, muita saúde a todos. Obrigado pela oportunidade. Como a gente sempre acaba, vamos bater palma para o presidente. Tá? Muito obrigado, pessoal. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal. Não esqueçam de jogar lá na Elizabeth. Já é uma casa que já está regulamentada, então vocês podem jogar tranquilamente. Tá? Faça lá sua fezinha, jogue com responsabilidade, acima de 18 anos. Faça sua fezinha no time do coração, no time que você gosta. Às vezes jogar Agora o Campeonato Brasileiro não tem mais, então vocês podem jogar nas ligas europeias, né, nas seleções e tudo mais. E que bom. E aguardamos aí para o segundo episódio com o Marcelo Teixeira. Muito obrigado.